A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, nós estamos aqui para mais um vídeo de Catecismo e Bíblia, não é? Catecismo e Bíblia. Nós vamos meditar muito dentro do Catecismo da Santa Mãe Igreja. Nós vamos explorar, no bom sentido, não é? O Catecismo da Santa Mãe Igreja. Então, tudo que tiver aqui, as partes mais, vamos dizer assim, que precisamos mais em nossos dias, que precisamos conhecer mais em nossos dias, nós vamos meditar dentro da Sagrada Escritura, dentro desse quadro Catecismo e Bíblia, mostrando para você que o Santo Catecismo, a doutrina básica da Santa Igreja, fundada por Cristo, católica e apostólica romana, não é? Aqui está a interpretação da Santa Igreja das Sagradas Escrituras. Aqui está a Bíblia Sagrada e aqui está a explicação da Bíblia Sagrada, não é? Ah, irmão, eu leio a Bíblia e não entendo. Você precisa adquirir a explicação da Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja Católica, não é? Muito bem. Meu querido Simão, nós vamos ver aqui hoje o que o Santo Catecismo nos diz de algo muito assim discutido e mal interpretado por muitos católicos nos dias de hoje. Por que eu estou dizendo por muitos católicos? Católicos que julgam a igreja, dizendo que a igreja persegue os homossexuais, que a igreja condena os homossexuais. É verdade isso? Será que a igreja condena os homossexuais? Será que a igreja é aqueles fariseus que lança a mulher adúltera aos pés de Jesus e diz: mestre, a lei diz que devemos apedrejá-la. Será que realmente a igreja está jogando os homossexuais aos pés de Jesus, mandando apedrejá-los? É o que você vai ver comigo a partir de agora, não é? Neste vídeo, Catecismo, desse quadro maravilhoso, Catecismo e Bíblia. O que a igreja diz? O que a Sagrada Escritura também diz? Vamos ver? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem o Catecismo da Santa Mãe Igreja, o Catecismo de São João Paulo II, não é? Que é este amarelinho, parágrafo 2357 ou 2357, como você preferir. Olha o que diz a Santa Mãe Igreja. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. Veja, a Sagrada Escritura apresenta como depravações graves. Quando nós pegamos o livro do Gênesis, no capítulo 19, não é? Especificamente versículo 4, versículo 9, Juízes 19, 18 a 28, no Antigo Testamento, nós vamos ver, meu querido irmão, que ali o Gênesis diz que os anjos foram, a mandato do Senhor, destruir Sodoma e Gomorra. E qual era o pecado que se cometia em Sodoma e Gomorra? Justamente esse. Era homens com homens, mulheres com mulheres. Prova verídica e bíblica é que o livro do Gênesis, o escritor do Gênesis diz que quando os anjos entraram em Sodoma, os homens daquela cidade entraram, ou seja, na casa de Ló, pega os anjos e lança, joga, empurra eles para dentro de sua casa, para que aqueles homens não pudessem ver. Mas aconteceu que eles viram. E o que é que diz a Sagrada Escritura? Diz que eles bateram na porta de Ló, sobrinho de Abraão, queriam derrubar a porta, tentaram derrubar a porta, dizendo a Ló: joga esses homens que entraram em tua casa
aqui para o meio de nós, para que nós possamos ter relações sexuais com eles. Veja que a Sagrada Escritura não são palavras minhas. Eu espero que esse vídeo não seja penalizado, que a grande mídia do YouTube nos entenda que eu estou aqui narrando a doutrina da Igreja Católica. Como cristão católico, eu estou narrando o que diz a Santa Igreja aqui no Santo Catecismo, que é este livrozinho aqui amarelo, da capa amarela, e o que está dizendo as Sagradas Escrituras. Aqui não é um vídeo condenando e falando mal, né, dos homossexuais, das pessoas, mas é falando do pecado. Estamos falando aqui, o catecismo e a Bíblia está falando do pecado, não está falando da pessoa em si. Não é? Então, eles disseram: dai-nos esses homens que entrou em vossa casa para que tenhamos relações sexuais com ele. O que foi que Ló disse para eles? Meus irmãos, não cometam essa infâmia. Quereis ter relações sexuais? Eis aqui minhas 2 filhas. Não queremos 2 filhas, queremos esses homens, ter relações com eles, vejam. Veja o grau que chegou Sodoma e Gomorra. Então, o Santo Catecismo vai dizer que a Sagrada Escritura, veja, o Santo Catecismo nos arremete o quê? Por isso que esse quadro maravilhoso que o Espírito Santo colocou no meu coração, Catecismo e Bíblia, para que você veja que o Catecismo está lançando para onde? Lançando o quê? Para as Sagradas Escrituras, falando do Gênesis e de Juízes. Não é? E de Juízes. Veja, o Santo Catecismo nos arremete à Sagrada Escritura, com capítulos e versículos. Não é? Por isso que ele é uma explicação das Sagradas Escrituras. Continua o Santo Catecismo dizendo: a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Inventaram, né? Me recordo aqui agora que inventaram aquela blasfêmia, aquela mentira. É que o Papa Francisco agora está apoiando o homossexualismo. Veja a blasfêmia que a mídia podre, não é? Me refiro aqui à televisão, inventou. Distorcendo as palavras. É o que este mundo sabe fazer perfeitamente, é distorcer as palavras do Santo Padre e o Papa. E isso a mídia sabe fazer muito bem. Mas o que diz as Sagradas Escrituras, quando o Catecismo diz aqui que nós devemos analisar, olhar com cuidado para Romanos 1, 21. Por isso, Catecismo e Bíblia. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, né? Então, falando aí do que fizeram, né, das distorções, esses dias que fizeram das palavras do Santo Padre e o Papa, né? Distorcem tudo. O Papa falou em proteção à pessoa. A essas pessoas, elas não podem ser o quê? Excluídas, elas não podem ser o quê? Apedrejadas. Cadê? Jesus apedrejou a adúltera aos seus pés? Não. São nossos irmãos. Deus ama todos os pecadores. Você precisa entender que é dessa maneira que a igreja nos ensina. A sã doutrina salvífica de Cristo é perfeita em declarar o que o seu Senhor lhe ensinou. O quê? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus me ama como pecador, mas não ama o meu pecado. O meu pecado é abominado por Deus, por isso que existe o arrependimento, a conversão, a mudança de vida. E eu quero dizer aqui, meu querido irmão, antes de nós meditarmos a palavra, nós vemos na palavra, as pessoas que foram inscritas desde o começo, as pessoas mais antigas inscritas no meu canal, neste canal, o canal do Fábio Pentecostes, desde já se inscreva, dê um like, compartilhe, convido mais uma bênção a se inscrever. Quem sabe já ouviu o meu testemunho de mundano, antes de ter um encontro pessoal com Cristo. De mundanos. Isso foi antes de ser protestante, isso foi antes. Quando um dia eu encontrei a Sagrada Escritura. Aí eu não me lembro mais o título, mas em alguns vídeos meus tem esse testemunho, em vários vídeos já dei esse testemunho, que nos anos 90 eu vivia no homossexualismo. Né? Todos sabem, os que me acompanham, os que já estão
há mais tempo inscrito nesse canal, que eu vivia nos anos 90, dos anos 80, finais dos anos 80 e 90, minha vida no homossexualismo, na depravação sexual, né? Cometer relação sexual com mulheres, com homens. Então, essa é um pecado. Deus me ama em si, a eu, pecador, me ama a mim, mas não ama o meu pecado, esses meus atos pecaminosos. É abominado por ele. Então, vocês sabem, né, que aí nos anos 2001 para 2004 eu tive um processo de conversão quando eu encontrei uma Bíblia pela primeira vez e fiz um voto com Cristo, ou seja, no nosso linguajar mais esclarecido, uma promessa com Cristo de abandonar a vida pecaminosa para assumir Jesus Cristo na minha vida na Igreja Católica, sem precisar mudar de religião, precisar mudar de igreja, não é? Então eu vivi uma vida de depravação. Essa era uma vida de pecado, pecaminosa. E todos têm o direito de mudar de vida, tem. Quando Jesus, não é, nos encontra. Não é nós que encontramos Jesus, é Jesus que nos encontra. Você sabe por quê? Santo Ambrósio disse isso a Santo Agostinho. Aliás, no sermão dele, sabe o que Santo Ambrósio disse? Não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra um homem. E eu me lembro que a verdade me encontrou e me tirou desse abismo pecaminoso. Não é? E me colocou no caminho do Senhor, e me colocou no seu caminho, e a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sustentada pela coluna e sustentáculo da verdade, que é a sua igreja. Né? E por isso, hoje estou aqui, trazendo a doutrina da igreja nesse canal, não é? Por obra e poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e remido em seu sangue. Amém. Olha o que diz Romanos 1, eu vou começar a partir do versículo 23. O catecismo nos arremete aqui ao 21, versículo 21, mas vou pegar do versículo 23, que diz assim, ó: mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a verdade de Deus. E fizeram com que as pessoas que se deram essa prática sodomita fosse semelhante ao quê? Aos animais irracionais. É isso que a Sagrada Escritura está fazendo, essa comparação. Que estes homens, que estas mulheres entraram pela mesma mentalidade dos animais irracionais. Como o quê? Como figuras de homens. Homens se atraíram por homens, por figura, outro homem, homem com outro homem, figura de homens, corruptível. Veja, de aves, quadrúpedes e répteis, entraram por essa mentalidade de animais irracionais. Então continua a Sagrada Escritura no versículo 24. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície. Veja só o que aconteceu, né? De modo que desonraram entre si os próprios corpos, diz o versículo 24. Veja, é a Sagrada Escritura que está dizendo isso. É a Bíblia Sagrada dizendo que Deus os entregou, deixou irem até aonde quiserem. Mas isso terá um preço. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Veja. Qual é a verdade de Deus? Homem, mulher. Deus criou o homem, diz o livro do Gênesis. Depois colocou nele um sono, de sua costela, tirou uma de suas costelas e fez a mulher para colocar ao seu lado. Para ser um bem precioso para o homem nesta terra, para ser sua companheira, para ser ossos dos seus ossos, através do matrimônio, e carne de sua carne. Veja, Deus não tirou do homem uma costela e fez outro homem. Não. Fez o quê? Fez a mulher. Então essa é a verdade de Deus. E aqui o que está dizendo a palavra de Deus? Trocaram a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Porque homens se inflamaram por homens. Mulheres se inflamaram por mulheres. E como você vê hoje, não é? Como você vê hoje,
Quando você olha para a TV a cabo, a imundícia desses canais, principalmente esses canais de filmes, esses filmes novos, não é? Esses filmes novos é uma porcaria, tem lesbianismo no meio, tem homossexualismo no meio, não é? Tem depravações, tem a zombaria da fé, tem isso e tem aquilo, meus queridos irmãos. Por isso eu sempre aconselho Canção Nova, TV Evangelizar, a Rede Século XXI. O cristão deve acompanhar esses canais, porque ali estão doutrinando e trazendo o que é bom e fortalecendo a nossa fé. Amém? Versículo 26. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Meu querido irmão, isto é a relação homossexual, ela é contra a natureza de Deus. Veja, não são palavras minhas. Os textos estão aparecendo ao meu lado e você está vendo que não sou eu que estou criando palavras aqui. É um pecado mortal? É um pecado mortal. Paulo diz na carta aos Coríntios: sabeis que nenhum desses hão de herdar o reino de Deus. Vai citando ali, não é? Os avarentos. E vai chegar uma hora que ele vai dizer: nem os homossexuais. Em outras traduções diz: nem os sodomitas, porque é o pecado de Sodoma. O ato homossexual, a relação homossexual, homoafetiva, é o pecado sodomita. A Bíblia chama de pecado sodomita. Porque o que é o pecado sodomita? Era homens com homens, mulheres com mulheres. Era o pecado sodomita. Eu espero aqui mais uma vez pedir na grande mídia do YouTube que não penalize o nosso vídeo, porque eu estou trazendo o que está dizendo a Bíblia, o que está dizendo não são palavras minhas, não é? Não são palavras minhas. Eu não estou aqui falando, eu não estou aqui condenando o homossexual. Eu não estou aqui falando mal da pessoa em si. Eu estou falando aqui, repito mais uma vez, do ato. Eu estou falando da pessoa. Eu estou falando do ato. Não estou falando, veja um exemplo, eu não estou falando de mim. Eu estou falando das obras erradas que faço. Não da pessoa em si. Não é? Continua a palavra de Deus no versículo 27. Olha só, de verde. Ó. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Meu querido irmão, veja que é a Bíblia Sagrada que está dizendo isso. Prova que o texto está aparecendo aqui ao meu lado para que você possa comprovar isto, para que você possa ver isto. E a Sagrada Escritura diz aqui, ó. Você viu aí o versículo 27? Eu vou ler o versículo 28. Aliás, 29. Vai aparecer aqui ao meu lado. Mas eu vou ler o versículo 28 antes. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Agora vai aparecer o versículo 29 aqui no meu lado, veja. São repletos de toda espécie de malícia. É a Bíblia que está dizendo, não são palavras minhas. O texto está aqui ao meu lado comprovando isso, veja. Perversidade, veja que está de verde e de rosa, para você poder identificar as palavras umas das outras, veja. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Versículo 30. São defamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, porque jamais os pais aceitam uma coisa dessa. O filho nasceu homem, como Deus fez, é homem. Nasceu mulher, é mulher. Né? Veja, continua a Sagrada Escritura. Versículo 31. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Presta atenção no versículo 32. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que consideram dignos de morte, essa morte aqui é a morte eterna, é a condenação.
Viu? Veja, que os considera dignos de morte, aqueles que fazem tais coisas. Presta atenção agora, de mais escuro abaixo do rosa, não só os que cometem, mas aqueles que são a favor do pecado sodomita. Esses que são a favor do pecado sodomita, mesmo não sendo eles sodomita, vão receber a mesma paga dos sodomitas. Presta atenção aqui embaixo, olha só. Aqui de marrom embaixo, ó. Olha só. Não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Não só aqueles que praticam esses atos, que se dão a esses atos, que vivem nesses atos pecaminosos, como também outros que não cometem, mas são a favor. Eu estou mostrando aqui para você da tradução da Bíblia da Ave Maria, mas eu tenho outra tradução ali que é exato nisso aqui. Diz assim: não somente os que praticam isso, mas os outros também que aplaudem, ou seja, que concordam com esse pecado, que concordam com a sodomia. Veja, não são palavras minhas. Catecismo e Bíblia. Vamos outra vez ao catecismo. Continua o Santo Catecismo da Santa Mãe Igreja. Parágrafo 2358. Um número não inegligenciável de homens e de mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma aprovação. É aquilo que eu lia, que eu mostrava para vocês no finalzinho, né, de marrom. Não só os que a fazem, mas aqueles também que concordam, que aplaudem, que são a favor do homossexualismo. Receberá a mesma paga dos que faz tais coisas. Aqui está dizendo o Santo Catecismo, está vendo? Continua. Devem ser acolhidos com respeito. Está vendo aqui o Santo Catecismo? Muitos julgam a igreja de condenar o homossexual, os homossexuais, as pessoas em si. Veja o erro. A igreja não faz isso, é mentira. É perseguição dos perseguidores da Santa Mãe Igreja. Veja, devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação e injustiça. Veja o que a igreja está dizendo. Por isso, tantas mentiras, tantas blasfêmias dos perseguidores da Santa Mãe Igreja, dizendo que a igreja tira pedra nos homossexuais. Então você está vendo, eu comecei dizendo, será que a igreja tira pedra nos homossexuais, como os fariseus mandaram? Incentivaram Jesus a apedrejar a mulher adúltera, que alguns estudiosos dizem que era Maria Madalena? Não é? Será que a igreja, veja a opinião da igreja aqui, é preciso respeitar as pessoas, essas pessoas, é preciso acolhê-las, não é? Não descriminalizar elas, porque não é a pessoa em si, é os atos, meu querido irmão. É o pecado. Uma coisa é o pecador, outra coisa é o pecado. Tem que saber discernir as duas coisas. Veja só. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação e injustiça. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Veja, a Santa Mãe Igreja vai dizer que a tendência homossexual não condena a pessoa. O que condena é os atos. Uma pessoa tem a tendência do homossexualismo, mas ela vive a cristandade. Ela não cai no pecado. Vive a castidade. Aliás, eu trouxe nesse canal 3 tipos de castidade e acabei esquecendo de falar dessa daqui. A castidade dos homossexuais. São chamados a viver a castidade. A viver a castidade. Não é a tendência que condena, são os atos. Jesus disse no livro de Apocalipse: eis que vem em breve e trago comigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Então, o que vai salvar, o que salva a pessoa é as suas obras.
é as suas obras. Veja, São Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz: assim como o corpo sem a alma é morto, assim a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras não salva. Por isso que os filhos de Lutero, ao declarar sola fide, Lutero queria queimar a carta de São Tiago, chamando de carta de palha, porque Tiago diz que é impossível se salvar sem as obras. É necessário as obras. Só a fé, só a fede não salva. Como prega as heresias atuais. Os filhos de Lutero. Então, meu querido irmão, Jesus disse: eu trago, eis que vem em breve, e trago comigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Então, o que condena o pecador é o pecado. É as obras pecaminosas. O que salva o cristão de fé é as obras. Estive com fome, me deste comer. E nós vamos ver que isso impera no julgamento universal no capítulo 25, versículo 31 de Mateus. Então é as obras que vão no dia falar a nosso favor. Boas ou más. Continua o Santo Catecismo. (23:57). 23:57. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Veja, eu repito, eu mostrei 3 tipos de castidade: a castidade das viúvas, a castidade virginal e a castidade dos casais. Acabei esquecendo de falar da castidade dos homossexuais. Veja, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Veja aí. Veja. Eles são capazes de chegar à perfeição cristã. O que aconteceu comigo? Exatamente isso. Não estou aqui dizendo que sou perfeito, não. Mas estou dizendo aqui que abandonei os atos do mesmo jeito dos anos 90 que eu vivia no homossexualismo. Minha vida foi mudada da água para o vinho. Não é? Depois dos anos 2000. Nos anos 2000, aprofundei-me nos sacramentos da igreja. Em 2006, depois me desviei, mas não voltei ao homossexualismo. Esfriei um pouco com a fé católica. Conheci que hoje a mulher, a minha amada esposa, que também foi fundamental na minha libertação. E fomos para o protestantismo em 2006. Em 2008, cansado das mentiras protestantes, voltamos à igreja. Não, quer dizer, eu voltei para a igreja católica. Ela nunca foi católica. Mas o Espírito Santo me usou e a Imaculada para que ela conhecesse a fé católica. Hoje é uma mulher que tem muito mais fé do que eu. E muito mais conhecimento do que eu. Porque, na realidade, ela não gosta de gravar vídeo. Ela não tem intimidade com o vídeo. Mas é uma mulher de fé que o Senhor colocou ao meu lado para me sustentar na fé. E ela é a pessoa que sempre a Imaculada está usando para alimentar a minha fé e crescer cada vez mais na fé. Veja, no parágrafo 23:59 diz que os homossexuais podem chegar à perfeição cristã, vivendo o que? A castidade. Então, meu querido irmão, está aqui mostrando para você perfeitamente o quadro Catecismo e Bíblia. Aqui está a explicação da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. E aqui está a explicação da Bíblia. Leia o que a doutrina da igreja está falando aqui e vai lhe arremeter, vai lhe lançar, vai lhe convidar a ir na Sagrada Escritura para que você veja que aqui está falando e explicando perfeitamente os versículos, as passagens bíblicas. Amém? Amém, meu querido irmão? De vez em quando vai aparecer no meio desse quadro algum vídeo que não pertence a esse quadro, ou seja, algum vídeo, por exemplo,
Posso gravar outro vídeo a qualquer momento, que às vezes os irmãos pedem para gravar. Aí a gente para um pouco esse quadro Catecismo em Bíblia para colocar o outro vídeo no meio, não é? Mas retornaremos, vamos muito além, vamos explorar no bom sentido o Catecismo da Santa Mãe Igreja, para que os nossos irmãos sintam no seu coração, o Espírito Santo incuta no seu coração o desejo de adquirir o Santo Catecismo e estudar a doutrina básica da nossa fé. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estamos sempre orando pelas pessoas que são inscritas nesse canal. Convido mais uma bênção a se inscrever neste canal. Nos ajuda a chegar aos 1000 inscritos para que nós possamos fazer as lives, tanto lives oracionais como de perguntas e respostas, e também sobre a doutrina da Santa Mãe Igreja. Salve Roma! Salve Maria Imaculada Sempre Virgem! Deus abençoe a todos.